Arquitetura de servidores de rede. A307. Introdução. O primeiro tópico desta unidade abordará a identidade dos usuários dos sistemas computacionais de uma organização e como restringir o acesso aos recursos de rede por meio de cotas. O segundo tópico trará detalhes sobre sistemas de arquivos, as diferenças entre as opções existentes e um comparativo de desempenho e plataformas mais comuns. As redes cabeadas e sem fio serão tratadas no terceiro tópico, em que serão discutidos os aspectos básicos de cada tipo de rede, as diferenças, os protocolos e padrões. Por fim, hardware e software serão tratados no quarto tópico, assim como a importância do inventário do ambiente de rede. Identidade e acesso. A identificação do usuário na rede pode ser feita pelo seu nome ou por um código que a ele foi atribuído. Em sistemas baseados em Linux, um usuário da rede pode ser identificado por um nome de usuário, pelo ID e pode estar incluído a um grupo de usuários. Para criar, gerenciar ou eliminar contas de usuários no GNU/Linux, é necessário estar logado no sistema operacional com o usuário root, ou outro usuário que tenha privilégios de administrador. Os motivos para isso são óbvios, somente usuários autorizados é que podem manipular outras contas, do contrário, a segurança do sistema seria seriamente comprometida, pois qualquer usuário poderia criar, alterar ou apagar contas. Alecrim, 2007, online. A criação de usuários no ambiente de rede deve estar restrita a administradores de rede e, como foi explicado por Alecrim, 2007, em ambiente Linux, somente o usuário root tem essa permissão. O comando getPassword exibe a lista completa de usuários de um servidor Linux. O resultado pode ser algo parecido com o que é exibido no quadro 3.1. root x00 root/bin/bash. Serveradmin x1000 serveradmin/home/serveradmin/bin/bash. Webmaster x10010012.home/webmaster. Quadro 3.1 Exemplificação da listagem de usuários de um computador. Fonte: elaborado pela autora. No quadro 3.1, é possível observar 3 usuários. Por padrão, em um sistema Linux, existem muitos outros usuários pré-configurados pelo sistema. Os 3 usuários apresentados no quadro são: root, em que o usuário administrador tem privilégios máximos, permissão irrestrita, e serveradmin e webmaster, em que são criados voluntariamente pelo administrador da rede. Os campos são separados por 2 pontos emoticone sorrindo, e cada um deles tem o seu significado. O primeiro campo de cada linha indica o nome do usuário. O segundo campo, X, indica que a senha está criptografada. O terceiro campo corresponde ao número de identificação, o ID, do usuário. O quarto campo indica o número do grupo, GUID, ao qual o usuário pertence. Por padrão, é criado um grupo com o mesmo nome de usuário. Note que não podem existir nomes de usuários iguais, nem códigos de identificação iguais. Alecrim, 2007. Saiba mais. Saiba mais. Obtenha mais informações sobre gerenciamento de usuários em ambiente Linux no link disponível. Acessar. O princípio de permissões no ambiente Linux restringe o acesso a programas, diretórios e arquivos somente aos usuários autorizados.
O acesso pode ser concedido a proprietários, grupos ou outros usuários. Figura 3.1, exibindo as permissões de acesso. Fonte, elaborada pela autora. A figura 3.1 exibe uma relação com as permissões de acesso a uma lista de diretórios em um computador com o sistema operacional Ubuntu Server. O conjunto de caracteres, na primeira coluna, indica o tipo de item e a permissão. As permissões básicas são explicitadas nos caracteres de posição 2, 3 e 4, em que R significa somente permissão de leitura, W significa permissão de escrita e leitura, X significa permissão de execução e indica que a permissão está desabilitada. Saiba mais. Saiba mais. Obtenha mais informações sobre permissões em ambiente Linux. Acessar. O uso de cotas para os usuários da rede. Ao usar o sistema Cota, Meirelles, 2008, afirma que é possível limitar a quantidade de espaço em disco disponível para cada usuário ou grupo de usuários. A considerar que usuários de diferentes departamentos de uma organização possuem necessidades diferentes em relação ao espaço de armazenamento de dados, faz-se necessário estipular um limite de espaço com base nas particularidades de uso de sistemas para cada grupo de usuários. Caso o administrador de rede não considere essas particularidades, ele pode escolher uma das duas seguintes ações: ignorar a limitação de espaço em disco no servidor de rede e deixar de atribuir cotas de uso, ou investigar a necessidade dos usuários, dimensionar o espaço em disco necessário para o atendimento da demanda e atribuir cotas. Como consequência do primeiro cenário, o disco rígido do servidor pode atingir o seu limite máximo de capacidade e não conseguir prover o atendimento adequado aos usuários da rede, prejudicando toda a organização. No segundo cenário, o administrador da rede pode, por meio do sistema Cota, atribuir um limite para cada usuário ou grupo, de modo a provisionar o espaço em disco do servidor. Meirelles, 2008. A instalação do sistema Cota, no sistema operacional Ubuntu Server, é feita utilizando, por exemplo, o comando apresentado no quadro 3.2. apt install Cota. Quadro 3.2, comando para instalação do sistema Cota. Fonte, adaptado de Wikilivros, 2014. Para iniciar a configuração das cotas, é preciso habilitar o Cota no S, Sistema, S, de arquivos, conforme ilustrado no quadro 3.3. O levantamento das necessidades dos usuários da rede deve indicar quais são os sistemas apropriados e os tipos de cotas em cada caso. /dev /da1 /boot ext 2 defaults 11 /dev /da3 /ext 2 defaults us cota 12 /dev /da4 /usar ext 2 defaults grep cota 13 /dev /da5 /pub ext 2 defaults us cota grep cota 14. Quadro 3.3, edição do arquivo /etc /fstab para habilitar o Cota. Fonte, adaptado de Wikilivros, 2014. No quadro 3.3, é apresentada a configuração do arquivo fstab em relação a cada tipo de cotas: uscota, para usuários, grepcota, para grupos de usuários. Cada linha indica um sistema de arquivos. Observe que o sistema de arquivos da primeira linha não terá suporte a cotas. No ponto de montagem de cada sistema de arquivos,
deverão ser criados os arquivos cota.user e cota.group. As permissões de gravação e leitura a esses arquivos deverão ser configuradas somente para o usuário administrador. A configuração das cotas é feita, principalmente, por meio dos comandos cota_on e cota_off, apresentados nos quadros 3.4 e 3.5. Comando: Parâmetros. Cota_on. A gerencia todas as cotas de disco para todos os sistemas de arquivos configurados no arquivo /etc/fstab. V exibe uma mensagem para cada sistema de arquivos com cotas habilitadas. U gerencia cotas de usuários em um determinado dispositivo. G habilita o gerenciamento de cotas de grupos em um determinado dispositivo. Quadro 3.4 – Comando para habilitar o gerenciamento das cotas de disco. Fonte: adaptado de Wikilivros, 2014. No quadro 3.4, é apresentado o comando cota_on que, quando usado com determinado parâmetro, apresenta um resultado diferente. Por exemplo, ao executar o comando cota_on, é possível realizar o gerenciamento de qualquer cota de qualquer um dos sistemas anteriormente configurados, conforme quadro 3.3. Comando: Parâmetros. Cota_off. A desabilita o gerenciamento de todas as cotas de disco para todos os sistemas de arquivos configurados em /etc/fstab. V mostra uma mensagem para cada sistema de arquivos com cotas desabilitadas. U desabilita o gerenciamento de cotas de usuários em um determinado dispositivo. G desabilita o gerenciamento de cotas de grupos em um determinado dispositivo. Quadro 3.5 – Comando para desabilitar o gerenciamento de cotas de usuários ou grupos. Fonte: adaptado de Wikilivros, 2014. O comando cota_off, apresentado no quadro 3.5, possibilita desabilitar o gerenciamento de cotas. Ele é utilizado para desativar as cotas, em geral, quando o servidor de arquivos está passando por manutenção ou novas políticas de cotas estão sendo implementadas. Vale ressaltar que, por padrão, o sistema não possui cotas e elas deverão ser configuradas. Atividade. Atividade. Adicionar e remover usuários é uma tarefa de rotina na maioria dos sistemas. Considerando o exposto, qual é a forma mais adequada para a atribuição de cotas de armazenamento em disco para usuários novos? Nemeth, E. Snyder, G. Ein, TR Manual completo do Linux. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2007. P66. A. Ignorar, pois, por padrão, o sistema delega uma cota mínima a todos os usuários novos. B. Ignorar, pois, por padrão, o sistema recusa o acesso a todos os usuários novos. C. Providenciar a criação prévia de grupos de usuários e, quando um novo usuário for criado, atribuir a ele os mesmos direitos do grupo. D. Incluir o novo usuário em um grupo qualquer. E. Perguntar para o novo usuário qual é o tamanho de cota que ele quer. Verificar resposta. Armazenamento. O armazenamento de dados, segundo Pereira, 2016, é uma atividade típica realizada por um sistema de informação. O armazenamento de dados pode ser feito em tipos variados de mídia, mas, em função da grande capacidade de armazenamento,
provavelmente os dados de um servidor são armazenados em um disco rígido. Nesta seção, apresenta-se uma visão sobre sistemas de arquivos, com as suas características e variações dependendo da plataforma onde esses sistemas são utilizados. Também será apresentada a redundância de discos como forma de aprimorar o desempenho de servidores e manter a disponibilidade dos sistemas computacionais. Sistemas de arquivos. De acordo com Nemeth, Snyder e Hein, 2007, o objetivo básico de um sistema de arquivos é representar e organizar os recursos de armazenamento. Em ambientes Linux, existem vários sistemas de arquivos suportados, como ext, JFS e XFS. Existem, também, os sistemas de arquivos de outras plataformas, como FAT, NTFS e ISO 9660. O sistema de arquivo é uma estrutura hierárquica iniciando do diretório denominado diretório raiz. A localização de um determinado arquivo é dada em função do nome de caminho juntamente com o nome do arquivo. Figura 3.2, exemplo de nome e caminho de determinado arquivo, obtido a partir do sistema operacional Microsoft Windows 8. Fonte, elaborada pela autora. Observe que, na figura 3.2, foi destacado um retângulo de número 1, o qual indica o nome do arquivo selecionado, nesse caso, o Java RZ. No retângulo indicado com o número 2, é apresentado o caminho do diretório em que o arquivo está, c:/invertida program files /java /jar 1.8.0_171 Na figura 3.3, é apresentada a tela de visualização do arquivo interfaces no terminal do sistema operacional Ubuntu Server. Note que, na última linha da tela, antes do cursor, é apresentado o caminho para o referido arquivo, /etc/network. Figura 3.3, visualização do arquivo interfaces pelo terminal do Ubuntu Server. Fonte, elaborada pela autora. Cada parte de um nome do caminho, como o Program Files, na figura 3.2, ou etc., na figura 3.3, não deve superar 255 caracteres, visto que o tamanho total do nome do caminho completo não deve ser maior que 4.095 caracteres. Existem poucas restrições para a nomeação de arquivos ou nomes de caminhos, mas, além de limitação de tamanho, não são aceitos caracteres especiais. A hierarquia de diretórios e arquivos, muitas vezes, é considerada um sinônimo de sistema de arquivos. Essa estrutura hierárquica se assemelha a uma árvore, devido à sua capilaridade, como os diretórios contidos em outros diretórios, os quais, por sua vez, podem estar contidos no diretório raiz. A maioria dos sistemas de arquivos são partições de disco, porém, eles podem ser qualquer coisa desde que obedeçam à API apropriada, servidores de arquivos de rede, componentes do kernel, emuladores de arquivos individuais como se fossem dispositivos distintos, Nemeth, Snyder, Hein, 2007, p. 52. Nos sistemas operacionais baseados em Linux, os diretórios padrão são bem diferentes do ambiente Windows. O kernel e os arquivos necessários para o seu carregamento ficam na pasta /boot. A entrada de dispositivos, como impressoras, é feita pelo /dev, enquanto o diretório inicial dos usuários é /home. Os pontos de montagem para mídias removíveis,
como cartões de memória e pendrive, ficam em barra media, Nemeth, Snyder, Ein, 2007. Reflita. Você já reparou que, dificilmente, vemos unidades com letras A e B quando usamos o sistema operacional Windows? Porque unidades com essas letras são tão raras de serem encontradas, considerando a situação em que o sistema operacional nomeia automaticamente as unidades. Diferenças entre sistemas de arquivos para Windows e Linux. No ambiente Windows, todas as partições são reconhecidas no momento de inicialização do sistema. Essas unidades podem ser partições lógicas ou, até mesmo, discos distintos. Cada unidade recebe como nome uma letra maiúscula, como C e D, Cota, 2005. Figura 3.4, Unidade de armazenamento externa conectada a um computador portátil. Fonte, Raupichel/Freepik. No ambiente Linux, as partições precisam ser montadas e, então, ficam visíveis aos usuários. Isso porque, segundo Costa, 2017, os diferentes dispositivos ou unidades podem usar sistemas de arquivos diferentes. Para facilitar a inicialização dos sistemas operacionais, quando um computador com várias partições apresentar sistemas operacionais diferentes instalados, podem ser usadas rotinas de inicialização, como Lilo, Linux Loader, e Grub, GNU/Fire Bootloader. Esses dois programas permitem ao usuário escolher qual sistema operacional deseja carregar ao ligar o computador. Nemeth, Snyder, Ein, 2007. Figura 3.5, Comparação de tempo para leitura e escrita de arquivos de 2 GB em diversos sistemas de arquivos. Fonte, adaptada de Vaninen Wang, 2003. Em seus estudos, Vaninen Wang, 2003, realizaram uma série de testes, a fim de comparar o desempenho dos diferentes sistemas de arquivos. Em um dos testes, os autores fizeram uma sequência de leitura e escrita de um arquivo de 2 GB, com o intuito de medir a taxa de transferência. Nesse contexto, quanto menor for o valor, melhor será o resultado, pois a operação é concluída mais rapidamente. Os autores verificaram que o sistema de arquivos FAT32 apresentou o pior desempenho, em comparação com ext2, ext3, ReiserFS, UFS e NTF. Redundância em discos rígidos. Nemeth, Snyder e Ein, 2007, explicam que os discos rígidos falham com frequência e alertam que as consequências das falhas em disco podem ser desastrosas. A tecnologia High Redundant Array of Independent Disks utiliza várias unidades de discos para distribuir ou replicar os dados nos diversos discos e essa tecnologia pode contribuir para a rápida recuperação do sistema, caso ocorram problemas com os discos rígidos. Nível de RAID. Funcionamento. RAID 0. Melhora o desempenho por meio do uso de unidades de discos de tamanho igual para diminuir o tempo na escrita e na leitura de arquivos. RAID 1. Primeiro nível de redundância. Os dados são duplicados nas diversas unidades garantindo o espelhamento, mas com piora do desempenho. RAID 4. Divide os dados entre os discos e uma unidade fica reservada para salvar dados de paridade. RAID 5. Divide os dados a serem salvos e os dados de paridade em vários discos, com melhora no desempenho, em relação ao RAID 4.
Quadro 3.6 Comparativo entre as formas de utilização de redundância de discos. Fonte: adaptado de Niemeyer, Snyder e Ein, 2007. A aplicação da tecnologia RAID implica a aquisição de mais de um disco rígido, seja para espelhamento, fazer uma réplica, seja para distribuição de dados. No entanto, os autores acrescentam que o RAID 5 tem desempenho superior ao RAID 4, uma vez que não dedica um disco ao salvamento dos dados de paridade, pois esses dados também serão distribuídos nos demais discos. Nemeth, Snyder, Ein, 2007. Atividade. RAID não apenas ajuda a evitar a perda de dados, mas também minimiza o tempo de inatividade associado a uma falha de hardware. Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta a justificativa correta para a citação. Nemeth, E. Snyder, G. Ein, TR Manual completo do Linux. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2007. P98. Com o uso de RAID, somente usuários autorizados têm acesso aos recursos de armazenamento. B. Com o uso de RAID, todas as transações são salvas em log, o que aumenta a confiabilidade na recuperação das transações em caso de falha na unidade. C. Com o uso de RAID, torna-se muito mais difícil o acesso físico ao servidor de arquivos. D. Com o uso de RAID, é possível configurar uma unidade que servirá como réplica. Dessa forma, todos os dados contidos em uma unidade que sofrerem uma falha ficarão disponíveis a partir de outro disco. E, com o uso de RAID, as chances de uma falha em disco são muito menores do que sem o uso de RAID. Verificar resposta. Noções de rede com e sem fio. A rede, que é responsável por possibilitar a interligação entre diversas máquinas facilitando a comunicação entre os indivíduos, pode ser dividida, basicamente, em dois conceitos: cabeada, com fio, e wireless, sem fio. A rede de computador contribuiu efetivamente às necessidades empresariais, conforme mencionado por Tenenbaum. O velho modelo de um único computador atendendo a todas as necessidades computacionais da organização foi substituído por outro em que os trabalhos são realizados por um grande número de computadores separados, porém interconectados. Esses sistemas são chamados rede de computadores, Tenenbaum, 2011, p. 1. A rede com fio, como o próprio nome revela, provê a interligação dos computadores a partir de um meio físico, no caso, o cabo atuando como intermediador. Um exemplo comum na utilização da rede com fio é por meio do modelo LAN, do inglês Local Area Network, sendo uma rede privada com alcance pequeno. Segundo Bungart, 2017, essa rede é utilizada para interligar computadores, impressoras e servidores dentro de um mesmo espaço físico. Além disso, o autor ressalta que, mesmo com apenas dois computadores interligados por um cabo, sem a conexão com outros equipamentos de rede, possui uma rede de área local. Bungart, 2017, p. 3. Podemos notar, na figura 3.6, a conexão entre usuários e uma impressora com o hub atuando como intermediador. Figura 3.6, rede LAN com fio. Fonte, elaborada pela autora. A rede sem fio, do inglês wireless, em contrapartida, realiza o envio e recebimento de dados por meio de ondas eletromagnéticas. Bungart afirma que
Uma rede sem fio possui a característica de não utilizar um meio guiado de comunicação, como as redes cabeadas utilizam, por exemplo, cabos metálicos ou fibra óptica. No entanto, elas ainda assim possuem um meio físico, pois realizam a transmissão por ondas eletromagnéticas que se propagam pelo ar e podem transpor diversos obstáculos, como a água, paredes e vidro, cada um com características diferentes. Bungart, 2017, p. 21. Um exemplo dessa rede seria o uso do modem Wireless. Esse dispositivo é um modem que possui um roteador embutido para compartilhar o sinal de internet com outras fontes que possuam os seus acessos e configurações, conforme apresenta a figura 3.7. O modem possui uma conexão cabeada e a sua funcionalidade de roteamento possibilita replicar o sinal de internet propagado pelo ar, permitindo a conexão com smartphones e tablets, sem a necessidade do cabo. Em alguns casos, o roteador wireless é apartado do modem, sendo necessário o uso dos dois dispositivos separados para realizar a conexão desejada. Figura 3.7, Rede Wireless, sem fio. Fonte, elaborada pela autora. A rede Wireless concede muitas vantagens aos seus usuários em nível de escalabilidade, pois não está limitada a espaços físicos. Além disso, devido às tecnologias, como a rede 4G, é possível estar em constante comunicação por meio de um dispositivo móvel. Sem a conexão de rede wireless, não seria possível estarmos dentro de um ônibus navegando na internet em alguma rede social ou mesmo lendo uma notícia enquanto estamos dentro do metrô. Mas como é possível captar um sinal, mesmo não estando conectado via cabo com um dispositivo? Para isso, é necessário conhecer um pouco sobre a arquitetura de uma rede wireless. De acordo com Kurosi e Ross, 2013, a rede sem fio é constituída pelos seguintes componentes. A rede wireless concede muitas vantagens aos seus usuários em nível de escalabilidade, pois não está limitada a espaços físicos. Além disso, devido às tecnologias, como a rede 4G, é possível estar em constante comunicação por meio de um dispositivo móvel. Sem a conexão de rede wireless, não seria possível estarmos dentro de um ônibus navegando na internet em alguma rede social ou mesmo lendo uma notícia enquanto estamos dentro do metrô. Mas como é possível captar um sinal, mesmo não estando conectado via cabo com um dispositivo? Para isso, é necessário conhecer um pouco sobre a arquitetura de uma rede wireless. De acordo com Kurosi e Ross, 2013, a rede sem fio é constituída pelos seguintes componentes. Hospedeiros sem fio. Trata-se do dispositivo final que utilizará o sinal da rede sem fio. Exemplos: tablet, celular e notebook. Enlaces sem fio. É o meio de comunicação sem fio responsável por fazer a interligação entre a estação base e o hospedeiro. Exemplos: 3G, 4G e CDMA. Estação base. Dispositivo responsável pelo recebimento e envio de dados e transmissão aos hospedeiros/enlaces associados a ele. Esse recurso é fundamental no contexto de infraestrutura de uma rede sem fio. Exemplos: torres de sinal para celulares e pontos de acesso. A rede wireless pode ser classificada conforme apresenta o quadro 3.7. Topologia. Detalhes. Exemplo: rede infraestruturada. Estação base conectada à rede cabeada com hospedeiros sem fio.
Rede móvel, 3G. Rede ad hoc. Sem estação base. Um dos hospedeiros transmite aos outros hospedeiros. Bluetooth. Quadro 3.7, tipos de redes sem fio. Fonte, adaptado de Kurosi e Ross, 2013. Por meio da tecnologia sem fio, é possível captar o sinal de internet seja via Wi-Fi, seja via rede móvel. Os autores enfatizam a onipresença cada vez maior das redes Wi-Fi públicas de alta velocidade, 54 bit/s e mais altas, e o acesso à internet com velocidade média, até alguns bit/s, por redes de telefonia celular 3G e 4G não apenas está possibilitando permanecer constantemente conectado enquanto se desloca, mas também permite novas aplicações específicas à localização. Kurosi, Ross, 2013, p. 48. As redes sem fio, conhecidas como Wi-Fi, é um tipo de LAN sem fio no padrão IEEE 802.11 que, basicamente, é composto por uma ou mais estações sem fio e uma estação base central, conhecida como GSS, Sistema de Estação Base. O roteador conecta a estação base central, este, por sua vez, expande o sinal da internet nas estações interligadas. Também é possível a sua conexão tipo ad hoc, a qual é caracterizada por uma rede sem um controle central. As redes móveis têm evoluído constantemente na arquitetura de redes sem fio, com o intuito de possibilitar internet a um maior alcance e de melhor qualidade. Osseiran et al., 2016, constatam que o advento da rede 2G possibilitou a transmissão digital e a comutação tecnológica, por exemplo, o uso do envio e recebimento de mensagens, denominadas SMS. A versão 2.5G, segundo Kurosi e Ross, 2013, possibilitou o acesso à internet, enquanto a versão 3G, ainda utilizada atualmente, permite maior capacidade de uso dos dados. Conforme um estudo realizado por Oliveira et al., 2018, a rede 4G adquiriu os mesmos recursos do 3G, contudo expandiu a sua capacidade e taxas com melhor uso da rádio e do core da rede, contribuindo para a sua velocidade e capacidade. Para um futuro bem próximo, o uso da banda larga 5G será uma realidade. Osseiran et al., 2016, afirmam que a rede 5G é caracterizada como uma rede sem fio com uma banda larga exponencialmente maior do que a 4G, com baixíssima latência, adicionado também de sua contribuição para o uso da tecnologia IoT, Internet das Coisas, por meio da conexão incrementada de objetos, sensores e usuários de computadores, tablets, celulares, entre outros dispositivos. A Internet das Coisas é, atualmente, uma realidade com previsões de alto incremento de seu uso. Tornam-se necessários o estudo e o desenvolvimento das redes sem fio que suportam e se adequem a essa tecnologia. Saiba mais. Saiba mais. Conheça mais sobre o IoT e o seu impacto no contexto mundial na pesquisa apresentada no site da BBC Brasil, por Valeria Perasso, datada em outubro de 2016. Essa matéria expõe o histórico de evolução tecnológica e relata sobre a quarta revolução industrial, destacando a tecnologia IoT como precursora desse novo movimento. Acessar. Atividade. Atividade. As redes wireless, sem fio,
estão fortemente atuantes no cenário mundial atual, ao qual vivemos em uma realidade voltada para a conexão constante à internet, independentemente do espaço físico. Considerando um cenário empresarial, assinale a alternativa correta em relação à vantagem da conexão wireless e da conexão cabeada. A. Maior segurança / instalação dificultosa. B. Praticidade / rápida instalação. C. Velocidade estável / conexão estável. D. Mobilidade / baixo custo. E. Autonomia / maior segurança. Verificar resposta. Inventário do sistema. Hardware é essencial aos computadores e constitui a sua parte física. Tudo o que for palpável, ainda que não visível em um primeiro momento, como um processador da Intel para notebook, é denominado hardware. São as partes eletrônicas que compõem um microcomputador, como a placa-mãe que contém pelo menos o microprocessador ou o microcontrolador de um microcomputador, a placa de vídeo de um microcomputador, etc. Jimenez, 2002, p3. Laudon et al., 2014, complementam a definição de hardware como o meio físico que possui vários componentes de entrada, processamento e saída de um sistema. Em contrapartida, o software é aquele que realiza o controle e coordenação dos recursos do hardware. O inventário de hardware define, qualifica e quantifica todos os recursos de hardware disponíveis em um computador. É possível verificar o inventário do seu computador por meio de comandos. No caso do sistema operacional Microsoft Windows 10 Enterprise, basta digitar o comando sinfo32 e acionar a busca, conforme figura 3.8. Figura 3.8, comando sinfo32. Fonte, elaborada pela autora. A tela principal resumo do sistema exibe informações do inventário de hardware e do software. Ao destacar os recursos de hardware do sistema, pode-se verificar dados, como processador, placa-mãe, memória física, dentre outros, vide figura 3.9. Figura 3.9, Inventário do Windows 10 Enterprise com foco nos recursos de hardware. Fonte, elaborada pela autora. Para visualizar os dados mais detalhados, é necessário verificar a opção Recursos de hardware, que exibe uma lista de componentes contidos na máquina. Na figura 3.10, pode-se observar a lista de dados da opção Memória, a qual exibe os seus respectivos recursos, dispositivos e status. Figura 3.10, Recursos de hardware, memória. Fonte, elaborada pela autora. Para um servidor Linux, os autores Nimef, Snyder e Ein, 2007, p. 596, ressaltam que recuperar o seu inventário de hardware é um tanto difícil, pois o desafio de criar um inventário acurado do hardware do sistema é particularmente difícil, e, algumas vezes, impossível. Porém existem alguns comandos colaborativos na obtenção desses dados. O comando uscpo, por exemplo, exibe informações relativas ao processador do computador, conforme figura 3.11. Figura 3.11, Dados do processador Linux. Fonte, elaborada pela autora. Na figura 3.12, por meio do comando lshwshort, é possível verificar os dados simplificados de hardware do computador, como memória, processador e armazenamento. Figura 3.12, Dados simplificados de hardware Linux.
Fonte, elaborada pela autora. Em vias de monitoramento para recursos de hardware, é necessário usar algum artifício para auxiliar e simplificar a obtenção de dados. Por exemplo, se você é o responsável pelos recursos físicos de uma empresa, como poderia controlar quantos, quais e a situação dos recursos de hardware disponíveis, diariamente. Para isso, é utilizado um software para gerenciar o controle desses componentes. Mansur, 2007, p. 58, ressalta que o sistema inventário é o responsável por manter uma base atualizada de informações sobre os ativos de TI. Spiceworks Desktop é o melhor e mais conhecido software gratuito de gerenciamento e monitoramento. Segundo Brown, 2016, esse software suporta não apenas a administração de recursos hardwares, mas também softwares. O software concede ao usuário administrar os seus componentes via desktop ou browser, possuindo algumas das seguintes funcionalidades principais: gerenciar ativos, analisar subredes para qualquer hardware utilizando apenas o endereço IP. É possível adquirir os dados de todo o hardware dos computadores, desde estação base até servidores, roteadores e switches. Gerenciar tickets para dispositivos. Permite o monitoramento de tickets sincronizados, ao invés do responsável realizar buscas e pesquisas por máquinas dos outros computadores. Rastrear software. Essa funcionalidade permite ao responsável o monitoramento de todo o software com a identificação de itens indesejados ou problemáticos em seus servidores ou estações base. Atividade. Para o gestor de TI, este fator é muito importante, pois sempre que ele for justificar a atualização do parque dos ativos de TI, ele terá a certeza de que não existem desperdícios de recursos e poderá estar constantemente alinhado com as necessidades do negócio. Mansur, R. Governança de TI, Metodologia, Frameworks e Melhores Práticas. Rio de Janeiro, Braisport, 2007. p. 58. Conforme o assunto estudado neste tópico e com base na citação apresentada, pode-se afirmar que o monitoramento de inventário de recursos físicos é de extrema importância no contexto organizacional, pois possibilita ao administrador dos dispositivos a. Gerenciar e comprar hardware e software. B. Corrigir problemas de software. C. Gerenciar hardware e customizar o seu uso. D. Monitorar os sites que os funcionários estão acessando. E. Verificar a versão do Windows/Linux instalado nos computadores. Verificar resposta. Indicações. Material complementar. Livro. O processo ITIL de gerenciamento da configuração e ativos de serviços, GCAS, na gestão dos serviços de TI. Silvio César de Carvalho. Editora, Revista Eletrônica Multidisciplinar, Faciar. ISBN 31622317. Comentário: neste artigo, você aprenderá mais sobre a importância de fazer o inventário do ambiente de TI e conhecer quais são os recursos que estão na sua rede. O inventário vai além da tecnologia e significa muito para a gestão da empresa, pois o patrimônio tecnológico, algumas vezes, representa mais em valor do que outros ativos de uma organização. Filme. Caçada Virtual. Ano, 2000. Comentário:
Este filme apresenta o quão frágil e perigosa pode ser uma rede wireless sem a devida segurança. O ator principal, Kevin Mitnick, consegue hackear uma empresa de TI consolidada e denominada IBM. Assim, inicia-se uma luta tecnológica entre o hacker e o arquiteto principal da empresa, Tsutomu. Trailer. Conclusão. Nesta unidade, foi apresentada a gestão dos recursos de rede desde a perspectiva do usuário, em termos de permissões e identidade de acesso, até o inventário dos componentes de hardware e software presentes na rede. Conhecer os conceitos sobre os sistemas de arquivos é imprescindível a todos os profissionais de tecnologia da informação, pois esses conceitos são a base para a computação e tratam dos dados digitais, estrutura de pastas, arquivos e organização de computadores. Esta unidade, além disso, apresentou tecnologias de redundância de discos, cuja aplicação pode significar a prevenção da indisponibilidade total de sistemas. Vimos, também, a comunicação sem fio e com fio e como essas tecnologias influenciam na escalabilidade de uma rede corporativa.